Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos discutir sobre a questão de registradores de deslocamento linear com feedback. É uma parte 3 da emenda sobre contadores. Bom, o que viriam a ser Linear Feedback Shift Register, ou registradores de deslocamento com feedback linear? Ele é um registrador de deslocamento com uma lógica combinacional que faz com que ela percorra uma sequência de valores binários de uma forma pseudo-aleatória. Por que pseudo-aleatória? Porque é impossível ou muito difícil de você saber qual que é o próximo número, o número da sequência. Por que é pseudo-aleatório? Porque uma vez que você conhece a construção desse registrador, você consegue ter de uma forma determinística a previsão de qual bit que vai aparecer. Então, tem inúmeras circunstâncias nas quais um dispositivo, né, um circuito como esse é importante, e toda a função rand, por exemplo, né, que a gente utiliza nos nossos compiladores, ela geralmente ela é gerada através dessa sequência pseudo-aleatória. Então, por que pseudo-aleatório é interessante? Porque você, por exemplo, pode estar testando um dado código no qual você precisaria de entradas aleatórias, você pode ter uma forma previsível de saber o que seria a resposta do seu sistema dada uma entrada aleatória. Então você pode comparar. O feedback sobre esse registrador ele vem de uma seleção de pontos, taps, ou torneiras, na cadeia de flip-flop que a gente tem no registrador. E quando a gente faz o short desses taps e volta com ele para a entrada do registrador, é aí que a gente começa a criar essa sequência pseudo-aleatória. Eles não precisam de um tap de entrada, elas operam como um registrador de deslocamento padrão. Vou mostrar aqui como que é a topologia desse circuito. Esse feedback é que causa o registrador percorrer essa sequência de valores pseudo-aleatórios. Essa escolha de taps vai determinar quantos valores existem e se eles têm uma determinada sequência antes que a sequência se repita. Ele é, como eu mencionei anteriormente, aleatório no sentido que o valor ele é independente dos valores anteriores, é pseudo por conta dessas questões determinísticas, certo? Então, uma das questões que são importantes nós considerarmos é que se você tiver n bits, você vai precisar de n flip-flops, tá certo? Esse é um dos pontos que a gente precisa ter em mente quando a gente faz o feedback, como eu falei, né, a gente faz um short com saída de estágios selecionados nesse registrador de deslocamento. E depois a gente insere ele na posição do bit menos significativo. Eu estou falando, mas depois a gente vai mostrar como que funciona o circuito. A parte linear do termo deriva do fato que as funções XOR e XNOR são lineares. Outro ponto importante, isso é muito importante, que a gente considera, né, talvez por convenção, que o bit menos significativo do registrador, ele fica do lado esquerdo do registrador e a saída do lado direito, tá certo? Então, é assim que a gente constrói. A sequência será máxima, é 2 elevado a n menos 1 estados, tá certo? Não é 2n menos 1, vai ser 2 elevado a n menos 1 estados, onde n é o número de estágios se ele for de comprimento máximo, ou seja, todos os valores 2 elevado a n menos o estado zero. O zero ele nunca percorre, ele nunca passa por ele. Por quê? Porque quando você coloca zero, o sistema trava, ele não dá sequência, tá certo? Ele fica preso na situação de toda a sequência está travada em zero. E ela será repetida, né, a partir do momento que a gente começa a cronometrar. Em outras palavras, a cada 2 elevado a n menos 1 estados, a gente repete, volta para o primeiro estado. Pode haver mais de uma combinação de taps que dão um comprimento máximo para cada registrador. E ela depende do valor da semente, tá certo? Das posições do tap e do tipo de feedback, tá certo? Então, esses que são os parâmetros que nós temos. Uma das classes de polinômios que nós podemos utilizar são os polinômios de Fibonacci. Aqui a gente tem uma lista deles. E esses polinômios, eles vão gerar, tá vendo aqui? 2 elevado a n menos 1, uma sequência, por exemplo, esse polinômio aqui, x ao quadrado mais x mais 1, gera uma sequência máxima que corresponderia a 3 estados, tá certo? Então é assim que ele vai
seguir. Depois a gente tem de 7 estados, aqui no caso é um polinômio de ordem 3, e assim sucessivamente. Aqui a gente foi até 60, até a ordem 16, né? E aí a gente teria 65.535 estados. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse estado com 4 bits. Aqui, como eu mencionei anteriormente, né, o bit menos significativo está totalmente à esquerda e o mais significativo totalmente à direita. Então, é bom vocês lembrarem isso, por quê? Porque isso aqui não é, na verdade, um número, né? Fica parecendo que o mais significativo, por convenção, é a direita e o menos a esquerda, mas isso que está aqui corresponde ao conteúdo do que está no registrador. Se a gente quiser fazer um número disso, a gente tem que espelhar isso. Neste caso, vocês percebam, né, esse x elevado a 4 mais x ao cubo mais 1, ele a cada 15 estados, ou seja, eles percebam que ele nunca passa pelo zero, ele volta para o estado inicial. Aqui a gente considerou como sendo 1, o estado inicial, a semente. A gente poderia utilizar outros valores. Como que isso aqui está codificado em Verilog? Essa é a forma como ele está codificado em Verilog. Então a gente tem, por exemplo, aqui temos os TAPs, o ponto importante, né? Aqui que o TAP está nesse flip-flop 4, tá certo? Aqui é um registrador, tá vendo? Um registrador de 4 posições. Então esse LFSR índice 3, ele corresponde ao quarto feedback. Então percebam que a gente faz um XOR entre o 3 e o 4 e joga para o estado 1. Os outros aqui ocorrem, né? Cada transição de uma borda positiva do clock, ele faz essas operações. E aqui percebam o que eu fiz. Isso aqui é a saída do meu código em Verilog. Aqui eu voltei ao contrário, né? Voltei ao contrário, engraçado falar isso. Não, aqui eu estou representando o que a gente normalmente faz, o bit mais significativo totalmente à esquerda e o menos à direita, e aqui eu peguei uma cópia daquele resultado anterior, né, no slide anterior, só para vocês verem que eu reproduzi todos os estados que tínhamos naquela implementação que vocês viram. Se eu pegar esses números aqui e fizer uma representação decimal, o que nós temos? Isso aqui talvez fique mais fácil da gente visualizar. Então a gente tem essa sequência, né? Se eu pego só esses 15 primeiros estados, parece que ela é aleatória, mas ela começa a se repetir. Agora vamos pegar, por exemplo, um outro caso. Aqui esse é um outro caso no qual eu estou fazendo um XOR, certo? Com o flip-flop 2 e o flip-flop 4. Tá certo? Aí nesse caso ele só tem 6 estados, ele não é de comprimento máximo. E ele parece com isso que aqui está, tá vendo? Então vocês percebam que ele começa a repetir. Chega um ponto, né, que o período de repetição é tão pequeno que fica parecendo uma onda senoidal. Estou exagerando, né? Mas uma onda repetitiva aqui, tá certo? Então você percebam que o que foi feito aqui é que eu peguei o TAP tá certo? Do 3 e fiz ele aqui nesse estado, né? E coloquei ele voltando para o 1, tá certo? Um ponto que eu gostaria de explorar agora, então isso é tudo que eu tinha para dizer com relação a esses registradores de feedback lineares, né? Registradores de deslocamento com feedback linear. E agora eu queria falar um pouco sobre essa questão. A questão de non-blocking assignment versus blocking assignment. O que é isso? Vocês observem, agora falando um pouco sobre Verilog, que aqui a gente está utilizando uma sintaxe um pouco diferente comparada a essa. Então, esse ponto ele é muito importante na síntese de circuitos que a gente faz utilizando Verilog. E aqui eu extraí de uma aula anterior que o Verilog ele suporta duas formas dessa atribuição dentro do bloco de comando always, com comportamentos sutis, né? Diferenças sutis, né? Mas eu não sei se é tão sutil assim não. Então vejamos aqui, por exemplo, quando a gente tiver esse bloco de comando, o que ele faz? Ele vai atribuindo quase que sequencialmente, assim, eu atribuo x, vai ser igual a essa operação aqui, tá certo? O A e B, ou B, tá certo? Depois eu posso fazer o A, XOR B, XOR C, e atribuo a Y, e o Z eu faço B e não C. Agora, se tivermos um non-blocking assignment,
o que ele faz? Ele primeiro avalia todos os lados direitos de todos esses assignments aqui, essas atribuições de valor, e na sequência, no item 4, aí ele enche cada um desses valores. Nesse caso aqui, os valores de x, y e z serão sempre os mesmos, mas às vezes ele não será. Então, quando é que ele não será? Bom, então conceitualmente nós temos essas duas formas de atribuição de valores, né, nesse bloco que diz respeito a always, né? Então o blocking ele faz essa atribuição de valor, por exemplo, isso aqui não é possível, tá certo? Esse aqui seria uma espécie de um loop infinito. E nesse caso de cá, ele resolve sequencialmente. Então, por exemplo, o resultado de x, neste caso, ele é utilizado para a gente computar y. Por quê? Porque ele faz sequencialmente. Então, isso é muito bom para lógica combinacional, porque é a ordem como ele faz. Agora, no caso de uma lógica sequencial, aqui já podemos fazer isso, percebam, né? Porque o que tinha em A, o B, ele passa para o A, e o que tinha em A, ele passa em B, certo? Ou seja, essa atribuição ela é realizada uma vez que todas as avaliações, os cálculos do lado esquerdo da equação são realizados. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele não é possível que a gente faça isso no circuito combinacional. Então, basicamente, né, a forma da gente tratar esse caso depende do tipo de circuito, do tipo de lógica que nós estamos utilizando. Certo? Então, por exemplo, aqui esse é o caso, num caso de flip-flop, no qual a gente está fazendo, aqui seria um registrador de deslocamento, né? E a questão é, será que esse lado direito aqui, ele funciona? Será que ele vai funcionar? São duas formas distintas da gente escrever o código em Verilog. Essa do lado esquerdo é conforme eu havia mencionado, ela tem esse non-blocking assignment, e essa aqui é o blocking assignment. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, neste caso de cá, o que ele vai fazer? Na subida do clock, Q1, Q2 e out, nós vamos colocar quais são estes valores. Os valores antigos. Percebam bem, né? Não são os valores antigos. Ou seja, eu não estou dizendo com isso que Q2 vai assumir o valor de in aqui. Por quê? Porque ele vai pegar quais são esses valores e vai atualizá-los todos da mesma forma que a gente faz num flip-flop. Certo? A gente faz essa análise aqui desses registradores. Agora, se a gente faz uma atribuição dessa forma, aí não vai ter jeito. A gente vai ter essa inconsistência e não vamos conseguir fazer a operação. Por quê? Porque primeiro a gente faz o in, joga para o Q1, depois o Q1 joga para o Q2, e depois o Q2 joga para fora. Então, isso faz com que o out vai ter o resultado de Q1, porque ele atua sequencialmente nessa ordem, enquanto nesse caso aqui, o out, do lado esquerdo, ele terá o valor de out como sendo o Q2 imediatamente anterior à subida do clock. Então, a regra é, não utilize os blocking assignments para lógica sequencial, ou seja, utilize o non-blocking assignment dentro de um bloco que seja always. Este aqui, então, ele agora trata a questão da lógica combinatória. Tá certo? Então, aqui nesse caso, a gente não pode utilizar, por quê? Porque ele deixa, né, deferred, né, ele deixa por último, quando ele chegar no final do bloco always, que ele vai computar e atribuir os valores. Esse é um caso onde a gente não poderá, né, não poderia fazer essa atribuição. Então, ou seja, quando ele termina os valores de, por exemplo, aqui os valores de x e y, em um caso, né, no caso do bloco, ou seja, ele executa sequencialmente, ele executa sequencialmente cada um desses comandos, então ele terá no final, nos valores de x e y, ele terá os valores zero. Neste caso aqui, que é o non-blocking, o que ele faz? Ele executaria, por exemplo,
A e B, né? Então, se você tem A e B aqui, no caso, sendo 1 e 1, certo? O que a gente teria, né? A gente teria x igual a 1, tá certo? Então, aqui ele faria, aqui a gente teria 1, aqui o x, o que é que ele colocaria aqui? Ele não tem um valor ainda definido, porque ele precisaria executar, então a gente não tem como colocar um valor de x aqui, né? Então aqui no caso, se fosse 0, ele daria este valor, se fosse 1, ele daria um outro valor, ou seja, nós nunca conseguiríamos ter um resultado. Então essa pequena discussão que a gente faz com relação a essa forma de atribuir valores, que seria blocking ou não blocking dentro de um comando always, é o que vocês devem observar quando a gente estiver construindo circuitos em Verilog com lógica sequencial ou lógica computacional, conforme for o caso. Com isso a gente termina essa parte sobre LFSR, ou seja, os registradores de deslocamento com feedback linear. Obrigado.